Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o sétimo episódio, se eu não me engano, do podcast Alma Digital, e hoje a gente vai estar dando início à sequência, né, do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, né? No episódio passado, quem acompanhou, a gente falou sobre as três classificações, né, dos espíritos, né, que existem, que Allan Kardec acabou atribuindo, na verdade, né, não que seja uma regra, mas o Allan Kardec ele acabou atribuindo, separando, né, os espíritos em três classificações, né, as classificações de espíritos inferiores, a classificação dos bons espíritos e a classificação dos espíritos puros. E hoje a gente vai dar dando sequência, nessas classificações, né, porque dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele separou, dentre essas 3 10 classes diferentes de espíritos, né, sendo 5 delas para a classe imperfeita, 4 delas sendo para a classe dos bons espíritos e uma delas que são os espíritos puros. E hoje a gente vai estar dando sequência sobre esse assunto, e a gente vai estar falando, exclusivamente sobre os espíritos imperfeitos, né. A gente vai pegar essas 5 classes de espíritos imperfeitos e tá descrevendo um pouco cada classe. E assim, não existe uma regra, né, o Allan Kardec até deu um exemplo, né, que essas classes de espíritos é como os arco-íris, né, a gente não consegue identificar exatamente, onde termina um e começa outro, né, como as cores do arco-íris, né, a gente não consegue determinar, em que nível exatamente um espírito se encontra, porque ele pode ter uma determinada atitude de uma classe e também de uma outra, né, eles não são, às vezes, 100% caracterizado naquela classe exclusiva, né, então, ele podem variar ali de momentos para momentos entre as classes. E é interessante, né, a gente tá, sabendo identificar isso, não só para a gente identificar um espírito, mas também para a gente estar se identificando onde a gente se encontra atualmente, né, no momento atual, né, e também para dar um norte para a gente onde a gente quer chegar, né. Então essas classificações elas ajudam muito a gente, eu acho que nesse aspecto. Por isso que é interessante estar falando sobre isso, é onde a gente está e para onde a gente pode chegar, onde a gente quer chegar, onde a gente quer atingir. Beleza, pessoal? Então, vamos dar então o início aqui ao sétimo episódio do podcast Alma Digital. Eu tô com o Allan Kardec aqui do meu lado, né, e gostaria de começar perguntando sobre as principais características, né, que a gente pode encontrar, nos espíritos inferiores. Geralmente, os espíritos que se enquadram nessa classificação ainda têm a predominância da matéria sobre o espírito. São seres que a gente encontra a ignorância, o orgulho, o egoísmo e que têm propensão para o mal. Só que nem todos eles são essencialmente maus. Alguns têm mais a inocência e a malícia do que a verdadeira maldade. Alguns deles não fazem nem o bem nem o mal, mas só pelo simples fato de não fazerem o bem já mostram a sua inferioridade, enquanto os outros gostam quando surge uma oportunidade de poder praticar o mal. Todo espírito que durante uma comunicação demonstra um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem, e, consequentemente, todos os pensamentos maus que nos é dirigido vêm dessa ordem de espírito. E esses espíritos de terceira ordem, né, eles possuem algum conhecimento ou eles vivem na ignorância? Sobre as coisas espirituais são bem limitadas, e o pouco que sabem acabam confundindo com as ideias e os preconceitos da vida material. O raciocínio desses espíritos é de que tudo morre com o corpo. Só que esses espíritos têm uma intuição de Deus, como todos os espíritos têm, mas eles ainda não conseguem entender o que é isso. E é com muita frequência que a gente consegue encontrar esses espíritos encarnados aqui na Terra? É de uma extensão imensurável. Há uma variedade dessas entidades espalhadas por todo o mundo, e as variações se ajustam a cada país. E muitos deles a gente vê como uma capa de defesa de justiça. Só que eles ignoram que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que colher os frutos que eles próprios plantaram, e no mesmo ambiente em que eles já semearam. A Terra passa por um período de provação muito difícil,
por estar sob a influência dos espíritos trevosos, que em quantidade acaba sendo maior do que os espíritos bons, né, que fazem parte da segunda classe. Só que os bons, mesmo sendo em minoria, eles vão sair vitoriosos. E um dia, a casa terrena vai passar a ser dirigida por eles, onde pela intuição vão receber a ajuda dos espíritos puros. Dentro do livro dos espíritos, você separou a categoria dos espíritos imperfeitos em 5 classes diferentes. Você pode falar um pouco sobre essas 5 classes? Sim, claro. Dentro da classe dos espíritos imperfeitos, eu separei em 5 classes diferentes. A última classe de espíritos são chamadas de espíritos impuros. Esses espíritos são muito inclinados para o mal. E quando eles estão desencarnados, eles dão conselhos traiçoeiros, sopram discórdia e desconfiança e acabam se mascarando de todas as maneiras para conseguir enganar os outros da melhor forma possível. Esses espíritos se ligam aos homens com caráter bastante fraco e que são semelhantes a eles, que sabem que vão ceder às suas sugestões, com o propósito de levá-lo à perdição e fazer com que esses homens retardam seu adiantamento. E esses homens geralmente acabam reprovando nas provas que se submeteram a passar antes da encarnação. E como a gente pode reconhecer essas classes de espíritos, né, ou até mesmo de homens encarnados que pertencem a essa classe? Pela sua linguagem, pela futilidade e pela grosseria das suas palavras, pelos seus pensamentos e pelas suas ações. A falta de intelectualidade é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. E quando eles resolvem falar de maneira sensata, eles não conseguem sustentar esse personagem por muito tempo. Essa classificação de espírito são muito conhecida por demônios, mas que na verdade não passam de espíritos primitivos e impuros. Quando eles estão encarnados, essas almas acabam sendo propensas a todos os vícios que geram paixões indignas, da sensualidade, a crueldade, a ganância, a hipocrisia, e acabam fazendo mal por prazer, fazem o mal por ódio ao bem. Depois a gente encontra na nona classe os espíritos levianos. Esses espíritos têm prazer em promover a discórdia, provocar a calúnia e se alegrar com a miséria alheia. Quando é interessante para eles, eles até têm alguns lances de bondade, só que acabam sendo sempre maliciosos, ignorantes, inconsequentes e zombeteiros. Acabam sempre se metendo em tudo e respondendo tudo sem pensar no que estão respondendo. E não se importam em falar a verdade, mas sim em alimentar a vaidade de achar que eles sabem tudo. Eles acabam procurando sempre os médios que têm os mesmos ideais que eles, que sejam semelhantes a eles. E essa classificação de espírito, né, tem algum nome mais conhecido, assim, que seja mais popular para a gente? Sim, os espíritos que pertencem a essa classe são conhecidos como os duendes, tragos e gnomos. Os médios, ou as pessoas que não têm uma faculdade mediúnica desenvolvida, devem ter muito cuidado com os pensamentos zombeteiros que aparecem na nossa mente de vez em quando, porque são muitas pessoas que são enganadas por esses espíritos sem perceber. Lembrando que é sempre a sintonia que aproxima os espíritos da gente. E já na oitava classe, a gente encontra os espíritos pseudo-sábios. Geralmente mostram a aparência de saber tudo, mas na verdade sabem bem pouco. São espíritos muito orgulhosos que ainda não se despiram das intenções da grandeza e se revestem de muita vaidade. Falta humildade para eles conseguirem ouvir os espíritos puros. E procuram sempre discussões. Geralmente são muitos faladores, mas falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Esses espíritos são conhecidos como os falsos profetas, que são muito falados no Evangelho. E essa classe de espírito também não se importa muito com a verdade. Eles querem mais aparecer para poder alimentar o orgulho, o ego deles. A linguagem deles aparenta um caráter mais sério que pode realmente iludir certas pessoas. Os pseudo-sábios, né, eles podem ser os sábios de amanhã? Existe alguma ligação entre eles, entre esses espíritos? Sim, pode sim, mas somente o tempo pode transformar eles em espíritos integrados à verdade. Todo espírito puro já passou pelo caminho da ignorância. A gente tem que aprender a discernir as coisas. Não é deixar de ouvir o pseudo-sábios, mas não deixar que a gente seja influenciado pelas ideias deles. Porque, de certo modo, um dia eles vão ser os futuros instrutores dos espíritos, mas que hoje
ainda estão na retaguarda, buscando também a sua evolução. A sétima classe a gente encontra os espíritos neutros, né, de acordo com o Livro dos Espíritos. Pelo nome a gente consegue deduzir que são aqueles espíritos que não são bons, né, mas também eles não são ruins. Exatamente. Tanto em moral como em inteligência. A maturidade da alma não aparece como uma explosão. Ela é sempre gradativa. Não é difícil a gente reconhecer esses espíritos aqui no nosso plano. No nosso mundo está cheio de espíritos neutros, que são almas que ainda não acordaram para os valores espirituais. E quando surge a oportunidade de ganhar, acabam sempre escolhendo o modo mais fácil. Mas, infelizmente, não se importam com a dor alheia. Acabam sendo sempre frio em todas as circunstâncias. Quando eles estão sob a direção de algum empreendimento, pode arriscar tudo pelo seu interesse pessoal. Mas quando fere o seu orgulho, acaba não medindo sacrifício e é capaz até de gerar guerras. Eles são indiferentes no que toca à vida alheia, porque eles buscam sempre os seus próprios proveitos inferiores, independente do preço que isso vai custar. Só que, infelizmente, essa é uma fase do espírito que todo mundo vai passar, se é que já não passou. E a sexta e a última classe dos espíritos imperfeitos são os batedores e perturbadores. Esses espíritos, na verdade, não fazem parte de uma classe separada. Eles se movimentam dentro das outras classes dos espíritos inferiores. Esses espíritos conseguem perturbar até os animais. Eles gostam de barulho e estão sempre na folia, onde a euforia descontrolada lidera. A sua principal característica é a imprudência. Gostam de movimentos reivindicatórios que agitam o país e estão sempre participando das revoluções. Onde tem confusão, eles gostam de estar presente. Eles acabam atuando muito através das crianças, onde os pais desconhecem a vigilância. E esses espíritos têm a facilidade de influenciar a matéria, não tem? Sim, eles estão sempre envolvidos nas convulsões da natureza, desde trovoadas, relâmpagos, tremores de terra e erupção de vulcões. Também estão presentes nas queimadas, nas enchentes, nos acidentes de carro, desmoronamento de prédios e quedas de avião. Só que eles acabam sendo usados pelos guias espirituais em sessões de materialização, por serem mais habilidosos nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Esses espíritos são muito violentos, né, capazes de perturbar qualquer ambiente, pela simples necessidade de conseguir um escândalo. Quando duas pessoas ou mais estão se xingando, eles acabam sendo sempre seus instrumentos, e muitas vezes as pessoas nem dão conta disso. Os espíritos não têm culpa de se encontrarem nessa ou naquela classe, porque, na verdade, esses são caminhos para todas as almas. A gente tem que sempre estar atento na nossa educação e na nossa disciplina. Esse então foi mais um episódio do podcast Alma Digital, né? E no próximo episódio a gente vai estar dando sequência a esse assunto, só que a gente vai estar falando dos espíritos, dos bons espíritos e dos espíritos puros. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então na semana que vem. Valeu, pessoal!